Saúde as irmãs com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estar aqui na presença dEle, glorificando o nome do Senhor, o qual antes eu não tinha essa oportunidade, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu vitória. Eu sou protegida de Deus, escolhida de Deus. E eu quero deixar uma palavra para vocês. A irmã falou para mim, a pastora Nanda falou para mim falar, dar uma devocional, uma pequena devocional, né, que eu falasse sobre, porque nós estamos na campanha, né, das mulheres forjadas. E eu não entendia essa palavra forjada. Aí depois eu vi a pastora Nanda falando, explicando o que é forjar. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Por misericórdia de Deus, eu sou essa mulher forjada. Sou forjada porque grandes coisas o Senhor fez por mim. Passei por grande aflição, mas eu não deixei Jesus, né? Desde quando ele me chamou, me segurou nas minhas mãos, eu segurei nas vestes dele e ele segurou em mim. Igualmente aquela criança birrenta, que quando a mãe pega ela, fala, não, você não vai para lá não, e está indo, não vai, puxa, e ela fica segurando na veste da mãe. Então, e quer que a mãe pegue no colo, e a mãe não pode pegar no colo, e ele fica se esperneando para pegar no colo da mãe, então segura na roupa da mãe e a mãe vai arrastando ele. E aconteceu muito isso comigo, meus filhos. Mas o Senhor, mesmo assim, essa comparação eu faço de Deus conosco. Que às vezes a gente ficamos birrenta, às vezes nós queremos fazer algo, não é assim. E se eu fosse falar aqui, irmãs, se eu fosse falar sobre as mulheres da Bíblia, as mulheres forjadas, as mulheres que nos dão grande exemplo, nossa, e há muito tempo não daria tempo, porque nós vemos ali aquela mulher que perdeu os 2 filhos dela, mataram, e ela ficou ali, ó, velando até para os urubus não comer a carne dos filhos, e ela ficou ali toda noite, todo dia, ela ficava ali, fez uma cabana e ficou ali, ela não olhou o cheiro, não se importou o cheiro, ela ficou ali. Então nós somos assim. Passou, a Ana também foi forjada, né, porque ela resistiu ela resistiu à Penina que criticava dela, e ela não debateu com a Penina, mas ela ficou firme, né? Ficou firme e alcançou vitória, porque depois de Samuel, Deus deu mais filho para ela. Então, são mulheres que a gente tira a lição. A Joquebebe, que escondeu Moisés, lutou, escondeu, quanta coisa ela não passou enquanto esse menino estava amamentando, ela segurando esse menino, amamentava, esse menino chorava, que criança chora de noite, criança chora na hora de trocar, criança chora, e ela passou o maior sufoco, escondeu esse filho com garra. Não, eu creio que o meu Redentor vive. Jó também, nós tiramos lição de Jó, que Jó também falou, ele já estava acabado, não tinha filho, não tinha nada, até a mulher dele estava querendo que ele morresse. É melhor morrer do que viver no tormento desse. E ele falou, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará. E nós vemos a vitória de Ana, nós vemos a vitória de Joquebebe, nós vemos a vitória de Jó, né? E agora me chama muita atenção também essa mulher aqui, aqui desse relato dela aqui, de Eliseu. Quando aquela mulher, o marido dela morreu, deixou dívida. E ela falou, e ela ficou sem saber o que fazer, porque os credores não queriam saber que ela era viúva. Não queria saber que eles eram pobres.
queria o dinheiro, né? E ela não tinha onde tirar. E eles falaram, se a senhora não tem, a senhora tem que dar seus filhos para trabalhar, até cumprir, até pagar o que deve. E ela não prostrou-se, ela não disse, não, eu não posso me prostrar. E ela foi até o homem de Deus e pediu ajuda. Então, aqui nessa lição aqui, mas é uma lição muito rica, né? Uma leitura muito rica, porque nós tira 3 coisas aqui desta mulher. Esta mulher, ela era uma mulher temente a Deus. Essa mulher era humilde, ela tinha humildade e ela tinha bom relacionamento com os vizinhos, sim ou não? Porque se ela não tivesse relacionamento bom com os vizinhos, ela não podia ir pedir as vasilhas emprestadas para os vizinhos. Então nós tiramos lição disso aí. Nós tiramos lição. Se ela tivesse um mau relacionamento, fosse uma mulher briguenta, uma mulher cheia de confusão, contenda, ela não ia falar, porque os vizinhos não iam aceitar, não ia dar as vasilhas para ela, não ia emprestar. Mas ela tinha bom relacionamento. Segundo, ela foi obediente, ela foi falar com o homem de Deus. Ela não falou para ninguém, a Bíblia não relata que ela falou para A e para B. Não, ela foi direta ao homem de Deus. Outra coisa, ela tinha testemunho. O esposo dela deixou um legado. Ela disse, ele servia ao Senhor e tu sabe. Então, ela falou com toda a precisão. E depois que ela recebeu a benção, ela voltou para agradecer, voltou para falar. E ele disse assim, vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Então, ela foi uma pessoa comprometida toda a vida com a palavra. Ela creu na palavra. Quando ele mandou ela tomar azeite emprestado, ela creu. E Deus mudou o cativeiro daquela mulher. Deus mudou o cativeiro de tanta mulher que persistiu. A mulher cananeia, ela não desistiu. Quando a filha dela estava endemoniada, ela largou lá e foi correr atrás de Jesus. E ali o Senhor curou a filha dela. Houve testemunho, tem testemunho dessas mulheres. Então, mulheres que foi forjada, mulheres que tinham comunhão com Deus. Ana, a profetisa Ana, vivia no templo, direto adorando a Deus, era conselheira. Coisa linda, essas mulheres eram forjadas. Mulheres que foi forjada, mulheres que foi cheia do Espírito Santo, mulheres que passou por luta. Se nós víssemos a Joquebebe agora, nos nossos dias, nós falávamos, Joquebebe, como você se sentiu e como que você fez para aguardar Moisés até ele ficar com os 3 meses para você jogar ele na água, naquele cesto. Ela ia falar, não foi fácil. Quantas noites de sono ela nem dormia, porque ela tinha que ficar com ele direto para ele não chorar. Para ele não chorar, porque não podia chorar, porque senão os soldados vinham pegar a criança. E depois disso ela teve alegria, porque viu o que Moisés se transformou, grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Aí nós vemos aqui a história também dessa mulher. Né? Ela não teve mais necessidade, porque ela venceu todas as afrontas e pagou sua dívida e viveu do resto. Então a gente vê aqui que essas mulheres foram forjadas, mulheres que hoje, se ela fosse uma mulher que não levasse a sério a palavra de Deus, não fosse obediente, então não ficava hoje para nós esse legado. Essa história não existia, mas se essas mulheres deixou história, porque ela foi forjada. Ela foi forjada até Jesus. Passou por grande aflição e venceu. E essas mulheres, elas tinham exemplo de Cristo. Então, irmãs, eu fico a pensar assim, que nós podemos passar, como eu vi a pastora Ananda falando sobre o fogo, né? Nós não passamos no fogo, não é para nós se queimar, é para queimar as coisas ruins que estão em nós, mas nós vivificar em Cristo, porque nós somos como ouro, nós somos barro, né? O que é que o oleiro faz com barro? Ele faz o vaso e depois ele põe para queimar. Ele queima e depois que está queimado, ele ainda vai. Depois que está queimado, ele passa um óleo nele, né, uma tinta, né, fica bonito, enche de água ou
vice-versa, ou coloca flores ou enche de água para servir. Então é o vaso, e nós somos esse vaso. Então é muito bom nós meditarmos na palavra de Deus, trazendo para os nossos dias de hoje. É muito bom nós meditar na palavra dessas mulheres. Então eu quero falar mais uma vez que a pastora Nanda foi feliz com essa palavra que ela nos trouxe. Ela foi feliz em nos convidar para fazer parte disso, para todas nós, orar, tirar uma palavra e ler. Porque às vezes a gente está passando por um momento difícil e a gente pensa que nós não vamos desistir, a gente pensa que não vamos resistir. Eu acho que eu não vou suportar. É muita coisa, é uma perda de trabalho, uma perda de filho, é uma perda de uma amizade, é uma amizade falida. É um cargo que você tem, que você se apega naquilo e quando é tirado de você, você fica triste porque o que aconteceu com a Valdelice, né? E eu louvo a Deus pela vida da Nanda, porque ela me sustentou com as palavras, ela me sustentou falando, olha, Deus é contigo, o Espírito Santo de Deus habita em você, Deus te usa, você é uma dádiva de Deus, Deus ele ama você, Deus tem cuidado com você. Então, tudo que eu passei, então, e com essas palavras, Deus foi trabalhando na minha mente, né? Eu não morri por ninguém. Por que o sofrimento de Cristo foi grande? Porque ele morreu, deu a vida dele por mim, e eu não morri por ninguém. Deus me cuidou. Eu estava prestando atenção, lembrando dos meus filhos. Ontem eu meditei muito nisso. Eu via um chega, me abraça, outro chega, manda uma mensagem. E eu falando, e eu lembrando, todas essas homenagens, todas essas mensagens tem que ser direcionada a Deus. A Deus, puro a Deus. Porque eu tive filhos muito novos e o meu filho veio tudo, cada um veio com uma coisinha. Um veio com glaucoma, outro veio aleijadinho da perna, aí Deus levou, Deus disse, não, eu vou levar essa. Aí levou, o outro veio veio assim meio um pouco de autismo, ela é muito imperativa, desde criancinha que ela era imperativa. E então, irmãs, e Deus que me deu graça. Outra nasceu com um problema com QI, atraso no QI, né? E o Senhor, eu não entendia. Outra veio com síndrome de Down, veio com 3 síndromes. Minha filha tem 3 síndromes, porque eu não guardo na mente, né? E eu não entendia. Então as irmãs sabem que eu fiquei com depressão quando eu estava com 19 anos com essas meninas. Quando eu tinha 20 anos, eu já tinha os 3 filhos. Com 20 anos. Aí foi indo, aí eu tive mais, né? Perdi os 2, né? Perdi um aborto, tive um aborto, né? E não foi... Nasceu instantâneo, um aborto instantâneo, e tive essa menina que era aleijadinha da perna, e Deus levou. Aí eu fiquei com os 3 filhos, aí Deus me deu mais 2. Aí veio um com problema no QI, né, que foi a minha filha, essa que hoje é enfermeira. Eu não entendia por que eu, uma pessoa tão pobre e com esse monte de problema, eu não entendia. Aí depois eu fui pensando, eu digo, sabe o que é? Para hoje eu entender a outra pessoa. Que nem eu já vi muitos casos, pessoas já chegaram em mim, já falaram comigo, irmã Val, me ajuda em oração, porque eu estou passando assim, quando eu estava na frente do trabalho, como líder, as irmãs me procuravam muito para orar, para aconselhar, para falar como elas deviam fazer na situação que elas estavam. Era com o esposo que não estava dando certo, era muitas coisas que elas me contavam. E aí que eu fui entendendo por que Deus
permitiu que eu passasse por isso, criando esses filhos do jeito que eu estou falando para vocês. E eu criei todos. Essa menina minha que é autista, hoje ela trabalha, é uma menina esforçada, ela tem a casa dela, ela já tirou carta, ela é explosiva, ela trabalha, ela gosta de trabalhar, ela gosta de falar, e ela gosta de fazer o que ela faz, ela é repositora. E ela tirou carta e ela vive daquela ansiedade, eu vou terminar minha casa, ela construiu uma casa, mas num lugar impróprio, e agora ela está em outra casa. Aí eu fico falando, eu penso assim, foi por isso que Deus deixou eu passar por tanta coisa, e criei meus filhos com ele que criou meus filhos, me ajudou a criar esses filhos, ele na frente e eu seguindo atrás, para hoje eu saber como eu vou falar para uma mãe que tem dois filhos autistas. Falar com uma mãe que tem filho, um ou dois, que eu conheci uma que tinha dois filhos com síndrome de Down. E eu fui orientar ela, eu digo, olha, comigo acontece assim, 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 até aqui Deus tem me guardado, Deus tem me guiado, me dirigido, e eu tenho feito isso. Então, isso é a pessoa ser forjada, né? Passou pelas adversidades, mas Deus deu vitória. Não perdi nenhum filho. Graças a Deus criei todos, o Senhor cuidando deles. Que hoje eu digo, que nem ontem eu falei, essa homenagem é para Deus, porque foi Ele quem criou. Foi Ele quem formou, Ele quem criou. Isso aí não é para mim, isso é para meus filhos, né? Isso é para Deus, é Deus que criou. E aí eu fico pensando, aí eu estava pensando e observando a pregação da irmã Nanda, a palavra que ela deixou, e eu fiquei muito feliz por isso. Muito feliz, porque eu disse, olha aí o que Deus fez na minha vida. Então, irmãs, vamos meditar na palavra de Deus e olhar as histórias dessas mulheres. Essas mulheres, ela não temeu a adversidade. Ela não temeu. Ela, quando ela foi ameaçada, ela foi ao homem de Deus. Hoje nós temos Deus. Quando acontece alguma coisa que nós não sabemos o que fazer, nós corremos para os pés do Senhor. E ali nós falamos com Ele, Senhor, eis-me aqui. Só o que nós não podemos fazer é retroceder. O que nós não podemos fazer não tem jeito, foi Deus que quis. Não, Deus não fez ninguém para esse sofrimento. Agora, por conta do nosso pecado, a gente passa o que passamos, mas com Jesus. O Senhor é conosco. Então, irmãs, essa palavra falou muito ao meu coração, e eu deixo para vocês, né, que está ali em 2 Reis, capítulo 4 de 2 Reis, vocês vão ler. Aí vocês vê o que essa mulher passou, o desespero que ela passou, mas Deus deu vitória, porque Deus deu estratégia. O mesmo Deus que permitiu ela passar pelo que ela passou, foi o mesmo Deus que deu estratégia para ela ir ao homem de Deus. E que nós venhamos aprender a ter humildade, obediência, humildade, temor a Deus. Que nós venhamos sempre lembrar disso. Ter temor ao Senhor. Porque diz que o temor do Senhor, o temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Então, quando nós tememos ao Senhor, nós somos sábios. Quando nós procuramos os pés do Senhor para chorar e falar as nossas queixas, derramar nossas queixas, o Senhor nos vê. Aí o Senhor acode, porque nós temos humildade para falar, Jesus, eu não posso nada. Jesus, eu não sei fazer nada, mas tu pode. Foi assim que eu fiz, e foi assim que muitas fizeram. E eu creio que não foi diferente, não é diferente na tua vida, não foi diferente com essas mulheres da Bíblia. As coisas vieram, que nem aquela mulher cananeia, muitos falavam para ela voltar, muitos pediam para ela não incomodar o mestre, mas ela teve uma confiança. Ela disse, não, eu preciso que ele fale comigo. Aí foi quando Jesus, conhecendo e vendo a impertinência daquela mulher, Deus chamou ela e falou com ela. E disse para ela que não era ali estudar as migalhas.
né, e não dá comida dos porcos, das crianças aos porcos. E ela disse que os cachorrinhos comiam da migalha. Então você vê aí que ela se humilhou. Então ela não se deitou em cima do problema. Ela avançou, porque quando ela falou isso, Jesus viu a fé que estava dentro dela e Deus curou a filha dela, né? Repreendeu aquele espírito de enfermidade. Então, mesmo assim, no nosso dia, vamos meditar na palavra de Deus. Tem um versículo aqui para encerrar. Tem um versículo que diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então, creamos na palavra e prevalecendo. Creamos na palavra e vencemos. Confiamos no Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e que Deus abençoe todas vocês nesta tarde.